Boa noite. Bem-vindos a mais um ciclo de discussão clínica que tem o patrocínio da Abbott e a organização da Mais 60 Saber. Nós daremos 5 minutinhos, se a doutora Samana e a doutora Lara me permitirem, 5 minutinhos de tolerância aí para chegar a mais pessoas. E daqui a pouco a gente retorna. Pode ser? Então tá bom, mais 5 minutinhos. Música, maestro. Para quem chegou na hora, boa noite para quem chegou 5 minutinhos depois da hora. Bem-vindos a mais um ciclo de discussão clínicas, que tem o patrocínio da Abbott e a realização da Mais 60 Saber. O meu nome é Estevão Vale, eu sou médico geriatra, sou um dos fundadores da clínica Mais 60 Saúde e atualmente CEO do Mais 60 Saber. A gente está muito feliz aqui, né, com a presença de vocês e especialmente com a presença das nossas palestrantes. A doutora Samana Vieira é nossa colega aqui em Belo Horizonte. Deixa eu pegar o currículo dela aqui. Doutora Samana é médica endocrinologista e ela é diretora clínica na Pedilar, assistência domiciliar, que também tem um braço em geriatria que é de ZOSP, não é isso, Samana? Isso. E ela é médica assistente na Mais 60 Saúde, cuida, né, de pacientes com a questão endocrinológica, mas tem uma visão muito abrangente, uma visão genuinamente geriátrica. E temos também a doutora Lara Natassi. A doutora Lara é nutricionista, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, é sócia-diretora da DietNet, depois a gente bota o link da DietNet aqui, e ela é colunista da Veja Saúde. Sejam muito bem-vindas, agradeço, né, o tempo de vocês conosco, e a gente vai começar pela ordem aqui que me foi dada, com a doutora Samana. Depois eu vou fazer uma intervenção muito breve para falar de dados da Mais 60 Saúde e a gente segue com a doutora Lara Natassi. Lembrando que perguntas podem ser enviadas no chat, a gente vai coletar aqui e ao longo das apresentações vai debatendo com as palestrantes. Ok? Beleza? Doutora Samana, a palavra é contigo. Ótimo. Obrigada, então, é um prazer estar aqui, agradecer a oportunidade, né? Tanto a Abbott quanto a Mais 60, a Clínica Mais 60 e Mais 60 Saber. É um prazer trabalhar lá, né, Estevão? Um trabalho diferenciado que é feito com os pacientes e eu sou muito grata por isso, por participar da equipe e desse cuidado tão especial que é feito lá. E aí, vou compartilhar aqui com vocês, então, minha aula. Desculpa, gente, ela estava de trás para frente. Spoiler, aqui, spoiler. Oi? Um spoiler. Vou começar, então, esse ciclo é sobre obesidade sarcopênica. A minha apresentação você já fez, né, Estevão? Vamos pular essa parte. E a gente fala sempre, nosso tema aqui é a obesidade sarcopênica no idoso, né? Esse ciclo de discussões focado na saúde do idoso. Então, é importante a gente falar do envelhecimento populacional, né? Nas aulas anteriores já foi citado, eu vou citar mais uma vez, porque é algo que é fato, né? Esses dois gráficos são gráficos da Organização Mundial de Saúde. O primeiro é um gráfico mais atual que eles têm, né? Que representa o percentual de pessoas acima de 60 anos de idade, mostrando como que, eu fiz uma simulação aqui com 2050, como que a população vai estar, né, acima de 60 anos, ou seja, a gente vai ter um envelhecimento rápido, como mostra os gráficos que a gente já sabe, né, o IBGE traça várias simulações da alteração da pirâmide de faixa etária, né, dessa inversão, e que isso vai trazer impactos socioeconômicos e de saúde, tanto para o Brasil quanto para o mundo inteiro, né? Quando a gente fala de sarcopenia, é muito simples a gente pensar num paciente assim, um paciente magrinho, frágil, né? É muito mais fácil vir à nossa mente um paciente
né, com dificuldade de deambulação, que precisa de cuidados no dia a dia. Esse paciente vem mais fácil na nossa cabeça. Muito difícil é chegar um paciente obeso no nosso consultório e a gente pensar em sarcopenia. Então, quando a gente fala em obesidade sarcopênica, hoje ainda é uma condição oculta, ou seja, subdiagnosticada e muitas vezes menosprezada por nós mesmos, como médicos, como equipe. É uma condição difícil de ser diagnosticada e a gente vai ver aqui nessa aula o quão é difícil tudo, desde o diagnóstico até o tratamento e abordagem, né, da equipe. Então, só falando um pouco mais da obesidade, até 2025 nós teremos 2,3 bilhões de pessoas acima do peso, 700 milhões de pessoas com obesidade. A gente teve 70 vezes de aumento nos últimos anos, isso, né, devido às características da vida atual, tanto características do ponto de vista de sedentarismo, quanto do ponto de vista alimentar, né? As comidas industrializadas, a fonte alimentar que tem mudado com o tempo. O sedentarismo, quando a gente fala, né, das epidemias mundiais, é uma outra epidemia, né? Ou seja, as pessoas têm ficado cada vez mais sedentárias, o diabetes tipo 2, e eu citei aqui o Covid-19, que foi bastante falado aí na palestra do Fábio, né, do Dr. Fábio na última reunião, mas que é uma pandemia e que tem impacto em tudo isso aí que a gente falou, no diabetes, no sedentarismo e na obesidade. Esse é um outro gráfico da OMS, né, que mostra o IMC médio da população hoje. A gente vê aí o gráfico alarmante, ou seja, IMC, alguns lugares em que a média de IMC, né, aí eu selecionei a idade acima entre 60 e 64 anos, tá, gente? A gente vai filtrando, não sei se vocês conhecem esses gráficos da OMS, eu filtrei 60 anos. É alarmante saber que a gente tem média de IMC em alguns países de maior que 30 já, né? E no Brasil aí chegando a sobrepeso como média, né, nessa idade. Aqui um outro gráfico, né, que fala da prevalência da insuficiência de atividade física acima dos 70 anos. Também é um problema grave, né, o sedentarismo, e quanto mais as pessoas vão envelhecendo, quanto mais idosos, mais difícil de se readequar à atividade física, né? E aqui mostra o nível de inatividade física no Brasil aí. Se a gente for avaliar, em 2016, é o último censo que a Organização Mundial de Saúde tem, então 56% de pacientes acima de 70 anos são extremamente sedentários. E aqui, só falando, né, dessa outra epidemia, que é o diabetes. Hoje, no Brasil, em torno de 16 milhões de diabetes. A gente sabe que 1 em 2 pessoas não tem diagnóstico de diabetes, ou seja, é uma condição ainda subdiagnosticada. E a gente sabe que até 2035 a gente vai chegar a quase 600 milhões de diabetes, né? Ou seja, quase dobrando a quantidade de diabetes até 2035. Vai ser um problema de saúde pública, né, e que a gente precisa de intervir, fazer o nosso papel aí no dia a dia para que a gente preserve os nossos pacientes. Aqui só para ressaltar a questão da pandemia, do Covid-19, que é uma realidade, né, esse é um gráfico de setembro agora, e que o Covid trouxe, né, tanto pelo sedentarismo, que as pessoas elas se isolaram nos domicílios, ou seja, a grande maioria das pessoas não tiveram oportunidade de se exercitar, quanto pela mudança de hábitos alimentares, as pessoas consumiram mais produtos industrializados e prontos, né? Isso trouxe um impacto hoje e futuramente a gente vai observar um aumento maior ainda da prevalência de obesidade, diabetes e outros problemas cardiovasculares correlacionados a esse impacto do Covid-19 de hoje, né? Esse boom aí, né, nas doenças que eu citei, a gente vai começar a ver, talvez os gráficos que eu mostrei atrás, a gente vai redesenhar com valores muito superiores, né, de estimativa. E agora falando um pouco de obesidade mesmo, sarcopênica, né, aquela condição lá oculta, subdiagnosticada, e que a gente não pensa no dia a dia, né, que o obeso tem sarcopenia também. Então, falar um pouquinho do metabolismo muscular, a gente tem síntese proteica, quebra de proteína o tempo todo, né?
no nosso organismo. Para o músculo crescer, a gente precisa de aminoácidos, de exercício, ou seja, estímulo, os hormônios e a própria genética. A perda muscular, ela está relacionada também à genética. Alguns pacientes têm uma predisposição maior de ter massa magra menor. A ingesta inadequada, a inatividade física, déficits hormonais, as reações inflamatórias, que eu vou falar um pouquinho, endógenas, e a resistência insulínica, que é talvez o grande problema relacionado à obesidade sarcopênica, e alterações metabólicas mais específicas, né, doenças, comorbidades, né, que podem atuar induzindo a perda muscular. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da redução da massa magra associada a sexo e idade. A gente sabe que com a idade a gente tem alterações hormonais significativas, tanto do GH quanto do GF1, né, que são interligados, cortisol, estrógeno e progesterona. E aí na mulher, né, mais impacto no estrogênio e na testosterona com impacto maior no homem. Esse gráfico mostra, então, né, com o passar dos anos, a redução da massa magra relacionada aí à idade. Quando a gente fala por sexo, que é esse novo gráfico, a gente vê que o homem ele tem uma massa magra maior e né, a questão da testosterona, que é um hormônio de maior prevalência, né, no sexo masculino e que induz a formação muscular, aumenta a captação de aminoácidos. Então, os homens têm uma maior massa magra comparado ao sexo feminino, né? Mas a perda também é mais significativa ao longo do tempo, né? Quando a gente faz a avaliação de gráfico. Quando a gente vê aí cada linha, né, tá num lugar, e aí a gente vê as diferenças das avaliações que são realizadas, né, para o diagnóstico da sarcopenia, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é essa dificuldade do diagnóstico. Mas fato é que, tanto no sexo feminino quanto no masculino, a gente tem um decréscimo da massa magra com os anos, relacionado à alteração hormonal, que é fisiológica. E pode ser piorada por alterações patológicas que são associadas a deficiências hormonais não fisiológicas. Aqui é um outro gráfico que mostra também, esses são vários estudos, cada, né, conjunto de barras é um estudo que mostra a redução de massa magra comparada em homem e mulher. Então, sempre no homem a redução é maior por ano. E aí, a gente tem, num ano, em média, de 0,5% a 1% de massa magra a partir dos 30 a 40 anos. Por que essa variação tão grande? Porque aí vai depender da constituição física da pessoa, da genética, do quanto ela tem de pico de massa muscular, que é até os 30 anos, para que ela faça esse declínio, né? Então, essa variação, né, do início do declínio da massa magra vai depender aí desses fatores. Mas fato é, se nada for feito, o declínio vai acontecer, tá? Em torno de 0,5% a 1% ao ano. Uma outra coisa importante da gente falar é a redução da força muscular, tá? Quando a gente envelhece, a gente perde massa magra, mas a gente perde mais força muscular do que massa magra. Isso a gente também, às vezes, deixa subdiagnosticado. É mais difícil de medir a força do que medir a massa. E é um dos critérios hoje de sarcopenia, né, quando a gente fala da síndrome da sarcopenia, e é difícil medir no dia a dia, mas tem um impacto muito significativo, principalmente aí na qualidade de vida dos pacientes. Esse gráfico mostra muito bem isso. E quando a gente compara pessoas que perdem peso com pessoas que ganham peso, tá? Ambas perdem força muscular. A pessoa que perde peso, ela perde massa magra também e perde força muscular. A pessoa que ganha peso, ela ganha um pouco de massa magra também, né? Não proporcional ao ganho de peso, mas ganha massa magra, mas ela perde força muscular. E será por que isso? Aí nós vamos agora avaliar as outras questões relacionadas à fisiopatologia. Falando um pouco mais desse processo todo fisiológico do envelhecimento, né? Relacionado às condições hormonais. A gente tem a redução da massa magra, isso é um fato pelas questões hormonais que eu acabei de citar, e a gente tem um aumento percentual de gordura. Mas um grande problema não é só a redução da massa magra, é porque esse percentual de gordura, essa distribuição de gordura, ela acaba sendo feita de forma diferente, de forma aleatória.
a gente deposita mais gordura visceral e menos no subcutâneo, isso é um problema, a gordura dentro das vísceras, e o depósito ectópico de gordura, que ele começa a depositar dentro de músculos, do fígado, de órgãos gerais, mas um grande problema é depósito de gordura dentro do músculo, tá? Quando a gente avalia isso aqui, a gente tem pessoas com pesos iguais, mas com essa condição de distribuição da gordura muito diferente, né? Então, a gente questiona quanto que o IMC, e aí principalmente no idoso, vai nos trazer informações significativas em relação à qualidade da composição corporal dele, né? A gente está falando de qualidade, não de peso, que é peso sobre a altura ao quadrado. Isso nos diz pouco, né? A qualidade do músculo a gente precisa estudar mais, tá? Aqui é uma foto mostrando da musculatura paravertebral preenchida de tecido gorduroso num paciente idoso. No A, sem o tecido gorduroso, o músculo de forma, né, com tecido muscular mais preservado, e no B, de um paciente mais envelhecido, com já um depósito ectópico de gordura. E aí a gente pensa, então, né, na fisiopatologia. Tem o processo do envelhecimento, tem as alterações fisiológicas, e aí vem a obesidade. O que vem primeiro? O que é causa, o que é consequência? A obesidade é causa, a consequência é sarcopenia ou vice-versa, né? O que a gente sabe é que as duas situações estão interligadas. O que vem primeiro, a gente sabe que é o envelhecimento, que é o grande... não é problema, né? Porque envelhecer é muito bom, né? Mas é o grande deflator das alterações que acontecem no nosso corpo. E aí, quando a gente pensa nesses dois lados, obesidade, sarcopenia, a gente tem, quando a gente vê o gráfico aqui para baixo, as mesmas consequências, tanto sarcopenia quanto obesidade estão relacionados com doenças graves, e quando a gente vê as causas também estão interrelacionadas. Então, alterações hormonais, resistência à insulina, alteração em miostatina, processo inflamatório, e a própria redução da atividade física, que é, né, comum que venha com a idade, com a sarcopenia e com a obesidade, né, tá ligado em todos os fatores. E aí, com isso, a gente fala um pouco do estado pró-inflamatório relacionado aqui, primeiro, ao próprio envelhecimento, tá? O próprio envelhecimento, ele induz estado inflamatório e induz também a resistência à insulina. Como a gente viu há pouco, né, diminui a massa muscular, aumenta o percentual de massa gorda. Além disso, você aumenta a gordura visceral, o depósito ectópico, que é o nosso grande problema. Essa gordura ectópica, principalmente, vai produzir, né, as células adiposas, um número elevado de citocinas inflamatórias. Então, a gente tem as interleucinas, o PPRA e a leptina, que é um grande problema. A leptina, ela acaba fazendo com que haja um prejuízo na oxidação das gorduras e induz a resistência à insulina, tá? A própria gordura visceral também gera uma lipotoxicidade que faz aumentar a resistência à insulina, tanto a gordura visceral quanto a gordura depositada ectopicamente no próprio músculo, é o que a gente chama, né, de lipotoxicidade, tá? Aqui nesse gráfico é só para a gente avaliar que, além da idade, tanto a obesidade, ela também contribui para isso. Como a obesidade, ela aumenta o tecido gorduroso, ela vai aumentar a quantidade de células que produzem essas citocinas inflamatórias, tá? E que com a idade isso ainda piora, porque a gente, né, viu lá atrás que há um depósito ectópico, e induzindo, então, a produção maior de leptina, a resistência à insulina, a processo inflamatório, e isso tudo, né, gerando uma resistência à insulina, um declínio na força e na massa muscular, que por si diminui a atividade física e piora a obesidade, né? Isso vai acontecendo de forma sistemática, mas o fato é que a gente tem um estado pró-inflamatório que gera resistência à insulina, né? Nos casos tanto da obesidade quanto do próprio envelhecimento. E a gente tem junto com isso, quando o paciente, tanto com obesidade
quanto o envelhecimento, a gente tem disfunção mitocondrial. Por quê? Esse número elevado de ácidos graxos na corrente sanguínea, por essa alteração da conformação e da composição corporal, então, a gente tem um aumento da captação intramuscular, como a gente falou lá atrás, esse depósito ectópico, que vai fazer com que haja uma lipotoxicidade e as mitocôndrias percam a função, tem um prejuízo importante na função, isso faz acumular mais lípidos ainda dentro das células, dentro dos músculos, e com a lipotoxicidade a gente tem uma alteração na sinalização da insulina, da ação da insulina, que causa a resistência à insulina, que é um grande problema, porque a gente sabe todos os impactos da resistência à insulina, né, nas outras patologias. E isso tudo acaba trazendo um declínio da massa muscular. Uma outra questão é que quando há o acúmulo das células gordurosas ectópicas, de forma ectópica, e principalmente no músculo, a gente tem um excesso da condição inflamatória, né? Muita interleucina, muito TNF, muito todo interferon, a leptina, e isso traz aumento da miostatina. A gente sabe que a miostatina é uma proteína que é produzida pelo músculo e que está relacionada ao turnover muscular, a apoptose, a autorregulação, e quando ela é produzida em excesso, ela acaba fazendo algo muscular e ela impede também o crescimento muscular. Então, quando você tem um excesso inflamatório, uma condição inflamatória muito grande, você acaba tendo mais miostatina e isso impede o crescimento muscular, inibe, né, e faz com que o músculo tenha esse sofrimento maior, induzindo a sarcopenia. E aí é um impacto muito importante na força muscular, essa questão da miostatina, porque né, a redução das fibras musculares e a falta de crescimento diante de um estímulo pelo excesso de miostatina acaba gerando uma redução significativa de força. Outra questão importante com a idade e com condições patológicas relacionadas à idade são as disfunções neurais, tanto de alterações, né, de todo o fluxo da dopamina, quanto a ativação dos neurônios motores, isso tudo vai levar a um impacto grande na contração muscular. E se você não tem uma célula que recebe um bom estímulo para fazer uma contração boa, essa célula não vai ter um estímulo para se manter e ela vai reduzir em massa e ao longo do tempo em força, que é o que a gente vê né, na sarcopenia, o impacto grande aí da disfunção neural da placa motora, então tendo impacto na sarcopenia. E aí, para finalizar, a gente vê que é um ciclo vicioso, uma coisa vai gerando a outra e vai gerando a outra. A gente tem, começando, a obesidade, você tem um aumento dos adipócitos, aumento de número de macrófagos, de células que produzem, né, as citocinas. Então, você tem um ambiente inflamatório que gera a resistência à insulina, diminui a adiponectina. A adiponectina, a gente sabe que é o oposto, né, ela vai causar uma proteção metabólica, né, de oposto da leptina. Isso vai causar uma diminuição, um aumento da perda muscular, todo esse processo inflamatório, que vai induzir uma obesidade sarcopênica, ou seja, uma obesidade com sarcopenia. O obeso sarcopênico, ele diminui por si a atividade física. A redução da atividade física, por si, causa a redução da massa muscular. O paciente mais sedentário, ele fica mais quieto e menos estímulo no músculo. Então, esse músculo vai tender a crescer menos e ter mais perda muscular, que a gente já sabe que com a idade ela existe. E outra coisa, a própria disfunção, a própria inatividade física, ela vai acabar piorando o estado da obesidade, porque o paciente vai ganhar mais peso e aí toda a cascata volta a acontecer. Então, esse processo inflamatório, essa alteração da miostatina, né, a alteração hormonal que é relacionada à idade e algumas condições patológicas, e a resistência insulínica, a resistência à insulina que está ligada a tudo isso, vão fazer esse ciclo vicioso, obesidade, sarcopenia, obesidade. E a gente sabe que a gordura visceral, independente de sarcopenia e obesidade, ela está relacionada à morbimortalidade. Esse gráfico aqui mostra
Então, como a gente sabe que na sarcopenia a gente tem um aumento de gordura visceral, e vários estudos citam isso como um fator importante, né, de fator de risco para doença cardiovascular. Em pacientes normais sarcopênicos, a gente tem, né, um aumento do risco cardiovascular. Quando esse paciente é obeso também, e quando esse paciente é sarcopênico e obeso, esse risco também na mortalidade ele é bem aumentado, né, na mortalidade total, e a gente realmente precisa enxergar isso, né, de uma forma mais objetiva. E aí, como que a gente faz isso, né? A definição. Como que está a definição da literatura? Esse é um problema, porque não tem um consenso para a obesidade sarcopênica bem definido. Vários autores sugerem vários critérios de diagnóstico. Primeiro, a gente tem que ter a definição da obesidade, que é pelo IMC, que a gente já sabe que não é muito bom no idoso, né? Porque ele não mostra a composição corporal. Depois, nós vamos juntar isso à sarcopenia. Então, a gente tem a massa magra muscular, né? Que é medida por vários métodos que eu vou falar um pouquinho mais na frente, a massa magra dividido por altura ao quadrado. E outra critério é a força muscular. E alguns autores citam também a performance muscular como um critério de sarcopenia. Como medir isso, gente, no dia a dia, né? Isso para nós não tem um consenso na literatura dos índices, né? Então, a sarcopenia aí pela massa muscular apendicular por altura ao quadrado, a gente tem valores aí de 7 para homens, para 5 para mulher, alguns autores falam de 9, 6, então isso vai depender do autor, não tem uma condição ainda tão bem estabelecida para a obesidade sarcopênica, e os métodos diagnósticos que são um outro problema, porque hoje a gente não tem um padrão para solicitar, a gente usa na prática clínica, pelo menos do que eu conheço, a bioimpedância. O padrão ouro seria o DXA, que é a densitometria. O problema desses dois exames eles não medem a água intracelular, então o estado de hidratação do paciente pode alterar muito o resultado do exame. E o idoso, a gente sabe que o estado de hidratação dele varia de dia a dia, né? Principalmente o idoso mais frágil, o idoso mais complexo. Outros métodos, a tomografia computadorizada e a ressonância também podem ser usados. Na prática clínica, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu não vejo isso ser usado de forma sistemática, né? Primeiro tem um custo associado, depois o acesso, onde fazer, quem vai fazer a leitura desse exame, a prática, né? Ou seja, onde nós vamos fazer um exame de alto custo, e a replicabilidade, que é um grande problema, que esses exames eles não são replicáveis. O dado encontrado em um tipo em uma metodologia não é idêntico ao que é encontrado em outra. E aí, quais seriam as consequências, né, dessa obesidade sarcopênica? Aí a gente fala do prejuízo metabólico, que é fato, né, aumento de doença cardiovascular, diabetes, a própria imobilidade, que traz consigo todo aquele ciclo vicioso, o impacto negativo na autonomia do paciente, né, a sarcopenia, se a gente pensa em força, né, a gente está falando em autonomia, o aumento da mortalidade de todas as doenças que a gente já citou, perda de qualidade de vida, né, e aumenta a institucionalização. E o tratamento? Como que a gente vai tratar esse paciente, né? A meta de tratar um obeso, quando a gente pensa, é emagrecimento. Aí a gente tem que pensar aqui, a gente está falando de uma população idosa. Quem nós vamos tratar? Quanto nós vamos tratar? Ou seja, quanto de peso esse paciente tem que perder? Quando ele vai perder? Em quanto tempo? E quando? Em qual momento? E como a gente vai fazer isso? Tá? Então, principalmente quando a gente fala no idoso, a gente tem que pensar nessas questões. Esse slide é um slide que fala, e aí para a gente pensar em quem nós vamos tratar, que é o aumento de risco quando a gente compara pacientes, né, idosos frágeis, né, com IMC mais baixo e com IMC mais alto. A gente sabe que pessoas com IMC mais alto têm uma sobrevida maior. Isso nos traz uma reflexão. Quanto esse paciente tem que emagrecer? Como que nós vamos fazer isso? Porque a perda de peso ela também causa problemas, principalmente para essa população. E aí a gente tem que pensar em premissas. Primeiro,
que eu acho fundamental no nosso dia a dia, né, no meu dia a dia na prática clínica, é avaliar a condição socioeconômica desse paciente. Ele tem condição, como que é a condição financeira desse paciente e a condição social. Quem que ajuda esse paciente, quem que dá o amparo, como que nós vamos fazer uma dieta, como que nós vamos estimular uma mudança de hábito. Outra é a questão da funcionalidade, né? Muitas vezes a gente pensa em atividade física para um paciente que é pouco funcional, né? E até a questão da alimentação, às vezes ele tem dificuldade pela própria funcionalidade prejudicada, que ele, né, acaba se beneficiando de alimentos prontos. Avaliar comorbidades, algumas comorbidades pioram todo esse ciclo vicioso, né? A gente sabe que as doenças psiquiátricas, as próprias doenças pulmonares, outras doenças cardiovasculares, podem piorar também e influenciar negativamente no tratamento. Outra coisa importantíssima é o respeito à cultura e às particularidades do paciente, né? Não adianta a gente pegar um paciente com 70, 80 anos e mudar toda a cultura que ele tem de alimentação, toda a vivência que ele tem ali no estilo de vida dele, seja sedentário ou não, né? É muito complicado a gente fazer essa abordagem de forma incisiva, então a gente tem que realmente ter um respeito e ter um limite aí de atuação. E monitorizar esse paciente, não adianta fazer todas as orientações e pedir para ele voltar daqui a 6 meses. Um paciente idoso, um paciente precisa ser monitorado. O tratamento se baseia basicamente em restrição calórica e atividade física, quando a gente pensa em que vamos tratar. Aqui eu coloquei uma média num idoso jovem, mais jovem, menos frágil e que é geralmente uma média aceitável, mas isso não é para todo mundo, tá? Então, uma redução de 0,5, né, de meio quilo por semana, mais ou menos 8 a 10% no máximo em 6 meses, né? Ou seja, um paciente que pesa 100 quilos, ele vai perder 10 quilos em 6 meses, né? Isso é o que a gente recomenda, a perda de peso lenta. Depois que ele se mantenha com essa perda por mais um tempo, para que faça novo estímulo de perda, né? Para que isso a Lara vai falar talvez melhor que eu. E aqui eu coloquei a quantidade de proteína, que é importante também, falar de proteína de alta qualidade, não adianta qualquer proteína, né, na ingesta. E atividade física, seria a mistura do aeróbico com o aeróbico. Mas qual que é o problema desse tratamento? É que o próprio tratamento, a própria condição de emagrecimento induz a sarcopenia, piora a sarcopenia, né? Como a gente viu lá atrás, né, o emagrecimento por si, ele vai piorar, ele vai induzir a perder massa magra. E como que nós temos que fazer para evitar que isso aconteça? Aí existem estratégias, né, que a gente pode estimular o anabolismo proteico, que é aumentar a qualidade da proteína, aumentar a qualidade da proteína relacionada ao exercício, as proteínas de alta qualidade, uso de suplementos aminoácidos específicos, né, e principalmente a leucina como um suplemento no idoso. E eu citei aqui a estratégia low carb cetogênica porque eu tenho recebido pacientes com esse questionamento. Num idoso robusto, a dieta low carb, a cetogênica, ela pode ser pensada, mas na população idosa em geral, é muito complicado, a gente não tem estudos de segurança que a gente possa fazer isso como uma prática, né, no nosso dia a dia. Não é uma dieta fácil de fazer. E quando a gente pensa lá na cultura, respeitar a cultura e preferência, a gente vê que o idoso, principalmente o idoso brasileiro, ele não se adequa bem à dieta low carb cetogênica. Os pacientes comem carboidrato, né? E como que você vai mudar com 80 anos a dieta desse paciente totalmente para uma dieta com uma restrição de carboidrato mais importante? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, eu só citei porque pode ser, né, que surjam questionamentos, mas não é, na prática clínica, a indicação para o paciente idoso. E aí fica a questão da suplementação alimentar, que muitas vezes é bem interessante, o idoso come pouco, né? A Lara deve falar isso, ele tende a comer menos ao longo do tempo, e a suplementação ela acaba sendo um adjuvante para proteína de alta qualidade, né, no dia a dia. Falando de exercício físico, a gente tem que ter a mistura, né, da aeróbico com anaeróbico. Gente, eu não sei o tempo que eu tenho, vocês estão monitorando? Não, esqueci. Tá quase. Tá, estou terminando também. O aeróbico com o anaeróbico, tá? O exercício aeróbico, ele é extremamente importante, ele aumenta a síntese de mitocôndria, que a gente viu lá atrás que é prejudicada, a função da mitocôndria, ela está prejudicada, levando a
piorando a lipotoxicidade. Então, a mistura desse aeróbico com anaeróbico, ele seria fundamental. O anaeróbico é o exercício de força, né, que aumenta o tamanho da fibra, melhora o metabolismo de glicose, independente do exercício físico aeróbico, o exercício de força melhora, então, a resistência à insulina direta e aumenta a síntese de proteína. Como combinar esses dois exercícios? Então, o aeróbico é recomendado 150 minutos por semana, o ideal. Isso de uma forma simplista, tá, gente? Para a gente fazer numa prática num paciente que tem possibilidade de alguma atividade física. O ideal é que ele divida isso em 5 vezes por semana em meia hora por dia de atividade aeróbica, e com 2 ciclos de anaeróbico por semana, que seria um exercício de força, né? Musculação, o próprio pilates, atividade localizada, enfim. Outros tratamentos, eu cito aqui a suplementação de cálcio e vitamina D. Tem se estudado muito o impacto da vitamina D na regeneração muscular, na preservação muscular, na diminuição do processo inflamatório que ocorre na obesidade, que ocorre na sarcopenia, a reposição de vitamina K pelo mesmo mecanismo de redução do processo inflamatório, reposição hormonal. Isso seria para uma outra aula, né? A gente falar em reposição hormonal para tratar a sarcopenia. A gente, em pacientes selecionados, pode usar a testosterona. Existe também critérios para se usar o DEA, que é um precursor da testosterona, e a reposição de GH é controversa, mas em pacientes selecionados com deficiência comprovada, também a gente pode pensar. Mas na prática clínica não é a condição de tratamento do paciente idoso, né? A cirurgia bariátrica para obesidades mais graves, e aí a gente tem um impacto maior ainda na perda de massa magra, porque a perda de peso na cirurgia bariátrica ela é muito rápida, então você induz uma perda de massa magra muito grande, isso é muito complicado. E os novos inibidores da miostatina, que estão por vir para que esse processo de degradação muscular e falta, né, e a inibição da miostatina não possa ocorrer em meio a essas circunstâncias. E as considerações finais que eu quero deixar aqui, então, a gente precisa de estudos mais robustos, a gente tem pouco estudo para obesidade sarcopênica, a gente tem muito estudo na obesidade, mas quando junta sarcopenia com obesidade, a gente tem poucos dados. A gente tem que pensar em sarcopenia no indivíduo obeso, a gente olha o obeso, a gente não pensa em sarcopenia muitas vezes. Ter a rotina para avaliação corporal na prática clínica, a gente viu que o MC ele não é a melhor metodologia, né? Ele não é o melhor método para que a gente avalie esse paciente de forma global, a composição corporal mais importante. A disponibilização de método diagnóstico, o acesso não é tranquilo, né? Nem para os pacientes, por questões financeiras, nem para nós médicos de solicitar, existe todo um trâmite de autorização, a própria bioimpedância, né? Existem balanças muito caras e boas, mas existem balanças muito ruins e que não se replicam, e isso está sendo, hoje em dia, usado de forma indevida, né? Muitos profissionais usando balanças de qualquer qualidade, né? E fazendo essas avaliações de forma incorreta. Ter acesso a um nutricionista, um fisioterapeuta ou um educador físico de qualidade. O acesso nem sempre é possível, né? Ou seja, fica ali só entre o médico e o paciente e a gente não consegue abordar tudo numa única consulta, precisa de ser interdisciplinar para que haja realmente um sucesso no tratamento. E uma coisa importante, individualizar o tratamento, que é o que eu falei lá, quem que nós vamos tratar? Aquele paciente que chega no meu consultório, encaminhado pelo colega de qualquer especialidade, fala, doutor, eu vim aqui porque eu tenho 70 anos e o meu médico falou que eu tenho que perder 30 quilos. Será que esse paciente tem que perder 30 quilos, né? Será que a gente vai encorajá-lo a perder 30? Quando que ele vai perder 30 quilos? Ele tem condição para isso? E isso causa uma frustração enorme para os pacientes. Chegar com essa necessidade de uma perda acentuada de peso numa idade tão avançada. Alguns pacientes mais jovens, idosos mais jovens, se beneficiam de uma perda mais avançada, né, de uma perda maior do peso, mas isso não é o que ocorre no dia a dia, na nossa prática. E o mais importante de tudo, gente, é atuar na prevenção. Se a gente não previne obesidade, não previne a sarcopenia, o tratamento ele é difícil, ele é complexo, então cabe a nós médicos no dia a dia, nutricionistas, né, Lara, fisioterapeutas, na verdade a equipe da saúde, falar disso, falar da importância do exercício.
do meia hora da consulta, que você pegue o último minuto e fale do exercício físico e da necessidade de aumentar a qualidade do alimento no dia a dia, né? E, então, para finalizar minha apresentação, a Organização Mundial de Saúde considerou essa década de 2020 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. Então, a gente tem que aproveitar isso para trabalhar o envelhecimento dos nossos pacientes, né? Eles não cheguem com 80 anos com tanta sarcopenia, com tanta fragilidade, com tanto déficit, tantas comorbidades relacionadas, que a gente possa atuar antes para que o envelhecimento seja saudável e que seja sustentável, né? As intervenções lá no momento certo, né? E quais intervenções, né? A prevenção com exercício físico, estimular que os adultos jovens façam exercício para que cheguem numa idade mais avançada, tendo uma massa muscular, uma perda menor, né, de massa muscular, que eles tenham maior qualidade de músculo, estimular a alimentação saudável, ficar longe do industrializado, longe da comida processada e principalmente da ultraprocessada, né, que talvez é mais problemático hoje no dia a dia. A gente não pode falar que o processado não entra nas nossas casas, mas tem que entrar o mínimo possível. Meditar, cuidar da parte espiritual, dormir bem. Então, tudo isso faz parte da prevenção para esse contexto da obesidade sarcopênica, né? E cabe a nós, no dia a dia, estimular o paciente em cada momento, em cada encontro, todos nós, né? Não só médicos, toda a equipe, né? Esse estímulo no dia a dia, né? Eu vou agradecer a oportunidade, eu deixei esse pequeno texto do Mário Quintana, que eu acho maravilhoso. Envelhecer é um privilégio, envelhecer com saúde é um privilégio maior ainda, cada vez mais, né? Estamos envelhecendo uma velocidade rápida, envelhecer com saúde é agora. A gente tem que pensar nesse momento, com 40, 50 anos, né? Nós aqui juntos, para que a gente possa chegar com envelhecimento saudável, para as pessoas que a gente toque aí no dia a dia, sejam despertadas por esses interesses, que são tão fáceis, né, de serem executados no momento certo, né? Eu queria agradecer e é isso. Muito obrigado, doutora Samana. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma intromissão aqui no meio de especialistas em obesidade sarcopênica para dar um pequeno retrato da Mais 60 Saúde. Então, vou mostrar para vocês como é que é o cenário, né, da obesidade numa clínica focada em geriatria, né, e em saúde do idoso. Então, só um minuto para eu compartilhar a minha apresentação. A gente fez um estudo transversal com 5.397 pacientes idosos que frequentaram a nossa clínica nos últimos 18 meses. O perfil dessas pessoas são pessoas que têm 78 anos de idade em média. A grande maioria é composta por mulheres e mais da metade dessas pessoas é classificada de alta complexidade clínico-funcional. A gente tem uma população muito velha, né, eminentemente feminina e com muitas comorbidades. Esse é o perfil das pessoas que frequentam a Mais 60. Quando a gente avalia o IMC, né, dessa população, a gente vê que mais da metade delas ou tem sobrepeso ou obesidade classificada pelo IMC. E é curioso que a gente sempre fica muito sensibilizado com o paciente de baixo peso, o paciente que tem característica de desnutrição, mas eles representam só 2% dessa população. E a gente tem 10 vezes mais pessoas com IMC acima de 30, e muitas vezes a gente não avalia corretamente toda a complexidade e todas as complicações que decorrem da obesidade nessa população. A Samana mostrou um gráfico, né, da associação de obesidade e mortalidade. Parece que, né, o obeso, né, ele tem uma menor mortalidade frente aos pacientes de baixo peso. A gente está vendo aqui uma corrente, uma tendência invertida, né? Os pacientes de baixo peso, que estão do lado esquerdo, em azul,
né, uma maior fragilidade, um maior nível de fragilidade do que os pacientes obesos. Existe uma tendência maior, né, de que os marcadores de fragilidade estejam no outro extremo, né, o que não quer dizer que esses pacientes, por exemplo, tenham marcadores de fragilidade, como a gente vê, né, nesse ponto acima, né, de pacientes obesos com altos índices de comorbidades. E é possível ver, né, interseções, né, de marcadores como uma circunferência de panturrilha abaixo de 31, uma velocidade de marcha reduzida, né, em um percentual de pacientes com obesidade, né. Mas eu diria que a gente ainda tem poucos marcadores clínicos, né, que sejam fidedignos para a gente avaliar a sarcopenia nessa população. Ainda é difícil, ainda é subdiagnosticado, e a gente precisa, de fato, estudar mais o assunto, né, e estudar as intervenções que sejam realmente efetivas para a gente poder contribuir com a saúde dessa população. Então, mais de 1.200 pacientes com obesidade, alguns com marcadores de sarcopenia e funcionalidade reduzida, mas provavelmente nesse grupo aí estão pacientes que a gente não reconheceu devidamente a dimensão do problema, que é a dinapenia e a sarcopenia. Bom, essa é a minha contribuição para a discussão. Já me adianto aqui para chamar a doutora Lara Natassi para a sua fala, para a sua exposição. Doutora Lara. Boa noite, eu queria agradecer a confiança e o convite da Mais 60 Saúde, da Abbott, a doutora Samana também pela palestra, por ter contextualizado tão bem o nosso conteúdo aqui. Obrigada pela parceria. Eu vou passar os meus slides agora. Alguns slides estão bem semelhantes com o da doutora Samana e eu vou passar um pouquinho mais rápido para ficar um pouco mais na nossa parte de nutrição. Vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência na clínica, que eu coordeno aqui em São Paulo, uma clínica de nutrição, que conta com 12 profissionais nutricionistas e que atendem desde todos os ciclos da vida. Então, a gente tem uma equipe que atende as crianças, uma equipe que atende os mais jovens, os adultos, e também uma equipe que atende idosos, tá? Bom, obrigada pela apresentação, doutor Estevão, então não vou me tomar muito tempo aqui na minha apresentação. Só queria contar realmente que na clínica a gente tem bastante experiência com pacientes idosos, então tem uma equipe específica para isso, e eu vou contar um pouco do que a gente tem observado aqui, né? Bom, primeiro falar um pouquinho sobre obesidade, não dá para a gente deixar de falar, né, que a gente já viu aqui que é uma doença que tem caracterizada pelo aumento da adiposidade, a gente vai ter um impacto bem negativo na nossa saúde, a prevalência vem aumentando em todas as faixas etárias, e aí a gente tem uma pesquisa um pouco mais recente do governo do Brasil sobre a obesidade na população acima de 60 anos, né? E a gente sabe que também está associada a diversos riscos aí metabólicos para a saúde em geral. Aqui eu estou falando um pouco do panorama da obesidade na população em geral, então a gente tem aqui, nas últimas pesquisas, um dado de 63% de excesso de peso na população brasileira. São pesquisas que refletem dados de 2019, a gente sabe que agora a gente deve ter esse dado aumentado bastante, a gente vê pesquisas publicadas do ano passado, falando em uma média de ganho de peso no mundo de 6 quilos em 4, 5 meses de pandemia. No Brasil, essa média de ganho de peso é de em torno de 6,5 kg, e eu posso adiantar que na clínica a gente tem observado uma média de ganho de peso até o final do ano passado um pouquinho maior também, né? Isso a gente pode discutir mais para frente, mas a gente vê que é uma crescente aí, infelizmente, né? Essa involução de estado nutricional. Aqui a gente mostra a evolução ao longo dos anos das pesquisas do IBGE e da APOF, a PNS, né, na população brasileira. Isso aqui na população adulta, mas a gente tem pesquisas recentes também em relação à população acima de 60 anos. E a gente observa, por exemplo, no sexo masculino, que em torno de 63% da população apresenta excesso de peso, 21% obesidade, e a situação é um pouquinho pior no sexo feminino, com 65,3% de excesso de peso e 27,5% da população acima de 60 anos no estado de obesidade, e isso vem crescendo também. O problema das pesquisas do IBGE
da POF e da PNS é que a faixa etária analisada nos anos anteriores é diferente do que a analisada no último ano, então a gente não consegue ter uma comparação de evolução como a gente teve da população adulta, tá? Mas a gente vê que o cenário está bem parecido também, né? Então vamos levar isso em consideração. Com relação à nutrição do idoso, a gente tem que fazer uma contextualização aqui, né? A gente sabe que vai ser sempre muito importante, tem vários estudos relacionando não só a saúde, mas ao bem-estar geral, né? Uma boa nutrição, né? E a nutrição inadequada à progressão de vários problemas de saúde, inclusive sarcopenia e fragilidade, né? Então, a gente sabe que está relacionado à alimentação inadequada, e a gente vê que, infelizmente, a ingestão de nutrientes, né, e aí a gente fala da fome oculta, né, porque existe ingestão calórica muitas vezes, mas uma ingestão de nutrientes deficientes, nutrientes importantes aí para a gente manter um bom padrão metabólico na população idosa, né, e a gente vê o comprometimento aí e o risco de desnutrição aumentando com a idade. Quando eu falo de desnutrição, não estou falando só de avaliação física, né, a gente pode ter uma desnutrição com um excesso de peso associada, quando a ingestão de nutrientes é deficiente, tá? Uma subnutrição, na verdade. Bom, esse gráfico a doutora Samana já passou, né, só para a gente tentar contextualizar aí que muitas vezes o fato de estar muito abaixo do peso pode ser um fator de risco, inclusive para a morte, por isso que a gente tem algumas propostas, inclusive de IMC, classificação de IMC diferenciado para a população idosa, né, como a proposta da OPAS, por exemplo, né, então está baseado nesses estudos também, e a gente vê que, pensando nisso, né, para garantir uma ingestão energética adequada, a gente vai falar sobre ingestão de proteínas, porque isso vai ser muito importante aqui, mas a gente não pode pensar só na ingestão de proteína em detrimento de uma ingestão energética adequada aí também, porque isso pode ser prejudicial, inclusive para o equilíbrio, né, do metabolismo do idoso. Então, a gente tem uma necessidade de cerca de 30 calorias por quilo por dia, né, são dados do guideline da ESPEN de 2019, só que a gente sabe que a gente vai ter que ajustar individualmente a diversos fatores individuais, a presença de comorbidades de doenças, por exemplo, né, e também relacionado ao objetivo, mas em média 30 calorias por quilograma de peso por dia é o que a gente considera como aceitável, né, e a gente vai ter que monitorar sempre, né, porque vai depender de várias variações aí. Com ingestão de proteína mínima, de 1 grama por quilo de peso, né? A gente já viu que a doutora Samana já falou entre 1 e 1,2, né? Em alguns casos a gente pode até aumentar, dependendo do caso, mas em média, no mínimo, 1 grama de proteína por quilo de peso, que é uma recomendação diferente do que a gente tinha anteriormente, que era cerca de 0,8, né? Mas 1 grama mais ou menos para mais, até 1,2 é o que a gente vê mais por aí também. Agora, o que a gente deve levar em consideração? Que a doutora Samana já introduziu também, é que nos idosos a gente tem uma disfunção na percepção do sabor, do gosto dos alimentos, né? Por causa de várias alterações fisiológicas que a gente observa. Então, a gente tem uma diminuição geral da sensibilidade dos sentidos, né? A gente tem diminuição da sensibilidade aos sabores, né? Que pode ser caracterizada por hipogeusia, porque é uma capacidade reduzida de saborear, né, uma diminuição do paladar, muito comum em idosos. A gente também pode passar para ageusia, que é a completa falta, né, desse paladar, a completa ausência de percepção de sabor, e pode haver também a disgeusia, que é uma percepção confusa do sabor, né? Então, o estímulo gustativo é percebido de forma diferente. A gente também observa baixa produção de saliva pelas glândulas salivares, a hipossalivação, né, que é a xerostomia, e também a gente sabe que os botões gustativos diminuem com a idade. Esses botões gustativos, eles atingem o máximo de desenvolvimento na puberdade e começam a atrofiar. Na mulher um pouco mais cedo, no homem um pouco mais tarde, mas a gente sabe que também tem essa diminuição. Então, é um grande desafio, né? Eu trago um pouquinho sobre essas alterações fisiológicas, porque a gente vê isso diariamente, né? Na hora que a gente vai atender o paciente e que a gente vai propor mudanças no plano alimentar, né? E aí a gente vai bater de frente com essas alterações que acontecem mesmo, né? E aí, pensando também nas alterações de dentição, né? A gente sabe que os alimentos mais moles são mais tolerados aí também, e aí, com isso a gente pode ter alguma dificuldade ainda, principalmente na ingestão de proteínas, né? Bom, aqui a gente tem as causas potenciais de desnutrição em pessoas idosas, de acordo com o ESPEN também, né? E a gente vê que os problemas
orais são muito presentes, né? Claro que a gente tem vários outros fatores, como, por exemplo, o isolamento social, que também está cada vez mais presente ultimamente, né? Um grande desafio que a gente vem enfrentando, não só para os idosos, mas para todo mundo, mas que vão ter até uma consequência um pouco maior nos idosos, né? Até o estado depressivo também, problemas cognitivos, né, disfunções cognitivas, mas a gente vê muitos problemas relacionados à parte oral, né, então a salivação, a deglutição, por exemplo, e a capacidade digestiva também, que pode ser influenciada também por esses fatores, e que vão trazer consequências aí na ingestão alimentar, e que a gente deve tomar cuidado na hora de poder orientar, né? Porque a gente sabe que fornecer nutrientes, mas garantir funções psicológicas e sociais estão relacionados ao bem-estar, né? E a sensação de prazer, né? E o paladar e o sabor vão ser importantes para isso também. Sempre tentar optar por nutrição oral, né? Quando possível, né? Na maioria dos casos, que a gente conseguir, né? Sempre tentar dar preferência para isso. E pensar que, como a doutora Samana já falou também, com o aumento da idade, a gente vai ter uma diminuição do gasto energético de repouso, né? E a gente vê até um estudo novo aí, proposto por pesquisadores na Science, falando que essa diminuição do gasto energético, do metabolismo, se dá mais após os 60 anos. Eles até propõem, analisando grupos de pessoas e diferentes fases da vida, que esse metabolismo se mantém estável dos 20 aos 60 anos de idade, e a gente tem uma diminuição de 0,7% no gasto energético ao ano, após os 60 anos, e, em média, uma diminuição de 26% a partir de 90 anos. Aí, daí para frente, a gente tem essa diminuição de 26% em relação ao metabolismo na fase adulta, né? Bom, aqui a gente também vê todo o processo, né, do envelhecimento causando, associado à obesidade, associado à perda muscular. Eu não vou ficar muito nesse processo aqui, porque isso já foi muito bem colocado pela doutora Samana. A sarcopenia com definição, né, que é a combinação de baixa massa muscular com baixa função muscular, que tem toda a influência de todos esses fatores. E aí eu queria mostrar para vocês, até para ilustrar um pouco do que a doutora Samana falou, essa situação de análise do IMC, que a gente realmente tem que analisar com cautela, né? Porque aqui a gente tem pessoas com mesma forma corporal, né? Com mesmo peso corporal também, né? E que apresentam depósitos de gorduras diferentes. Então, a gente vê que pode variar muito no mesmo peso, na mesma forma, tanto a quantidade de massa muscular e a quantidade de massa gorda, né? E aqui, mesmo pensando em IMCs distintos, né? Então, pessoas abaixo do peso com baixa massa muscular, pessoas com peso normal com baixa massa muscular, aqui a gente vê que a massa muscular é a mesma, e aqui a única coisa que a gente vê a mais é a gordura. Então, em relação à massa muscular, as duas situações são as mesmas. E aqui, o obeso com baixa massa muscular, né, a mesma massa muscular desse indivíduo com peso normal e com abaixo do peso também, e aqui a obesidade severa com baixa massa muscular. Então, a gente vê que, nesse caso, a gente vê que o IMC realmente não é a melhor das opções aí para a gente poder avaliar a quantidade de massa muscular do indivíduo, né? Aqui a gente tem as técnicas disponíveis, né? Infelizmente, a gente não tem o padrão ouro disponível para todo mundo, né? A gente tem como recurso disponível em pesquisa, em hospital e ambulatório, somente a bioimpedância, mas muito bem lembrado pela doutora Samantha, existem equipamentos e equipamentos de bioimpedância. Eu vou trazer um exemplo do que a gente usa no consultório aqui. Apesar de não ser um padrão ouro para avaliação de composição corporal, a gente vê como uma medida que é mais econômica, mais acessível, e que a gente pode conseguir comparar na mesma condição. É claro que ela vai exigir diversos preparos aí para que a avaliação seja ou esteja perto do que seja fidedigno, né? Como, por exemplo, um preparo, né, para realização do exame, que é um tempo de jejum, não fazer exercícios físicos no dia do exame, de preferência 24 horas antes, tomar atenção a medicamentos, a estado do ciclo menstrual para mulheres, por exemplo, né? Mas a gente tem capacidade de obter medidas em tempo real, né, sem exposição à radiação, e
a gente consegue comparar uma avaliação com a outra se for feita nas mesmas condições. Então, aqui, o que interessa do exame para a gente é a quantidade de massa muscular, né, que a gente consegue medir em quilos e em percentual também, e aí a gente vai conseguir ver a evolução disso ao longo do tempo, né, pode ser uma das alternativas. Mas, como a doutora Samana mesmo falou, é um equipamento que, quando a gente compra, adquire um equipamento que seja confiável, ele tem um custo um pouquinho maior. Então, a gente tem que lançar mão de outras medidas também, né? A circunferência da panturrilha pode ser uma dessas alternativas, né? E pode ser, por exemplo, utilizada quando a gente vai atender em casa, por exemplo, pacientes com home care, por exemplo, porque é uma forma da gente fazer uma medida onde a gente vai levar um equipamento muito simples, né? Que é uma treina antropométrica. Ela pode ter uma correlação boa com medidas diretas e indiretas de massa muscular, né? E ela pode, inclusive, capturar a perda muscular associada à idade, né? Nesse caso. A gente deve basear os valores de corte especificamente ao sexo e à população, então tem variação no gênero masculino e feminino, né? Diferentes populações também, com etnia. A gente vai ter algumas variações para EMC e para edema, então tem correção para edema. A gente tem também aqui ajustes com base no valor do EMC, né, que a gente pode utilizar para poder avaliar a circunferência da panturrilha. E pontos de corte aí, como marcadores de baixa massa muscular, tá? Propostos não tão recentemente, mas que a gente pode utilizar. E a gente avalia também, é uma forma da gente conseguir avaliar gasto calórico, né, em repouso, gasto energético em repouso, por calorimetria indireta. Também é um equipamento que tem um custo mais elevado, mas que é disponível em alguns ambulatórios também, que vai calcular com base no consumo de oxigênio, né, e na expiração do gás carbônico. E a gente consegue comparar o gasto calórico do corpo em repouso, segundo sexo, segundo idade e segundo composição corporal, a gente consegue verificar se o gasto está acima ou abaixo da média esperada. Aqui eu trago aqui um resultado do que a gente tem na clínica, na avaliação do metabolismo de repouso, e o que interessa para a gente, normalmente nesse resultado, é essa reguinha que tem aqui embaixo, não sei se ela está visível para vocês, mas depois eu posso deixar essa apresentação disponível, para a gente conseguir verificar se esse metabolismo de repouso ele está acima ou abaixo, se ele é lento ou se ele é mais rápido do que a média para a idade, para sexo, para composição corporal, e a gente considera como normal de 10% acima, 10% abaixo, né? Então é uma forma da gente avaliar também. É um exame um pouquinho mais chato, a pessoa tem que respirar num tubo com um equipamento parecido com equipamento de mergulho, com uma máscara específica, que tem que ser descartável, e aí a gente consegue deixar essa pessoa por 10 a 15 minutos. Muitos idosos acabam não conseguindo realizar esse exame, né, por causa do desconforto que ele pode trazer na hora de fazer esse exame. E aí eu trouxe um dado curioso aqui, que é de um estudo transversal, mas pode ser, então a gente não pode ter nenhuma relação de causa e efeito aqui, mas a gente pode verificar algum tipo de associação, e a associação verificada aqui foi em relação à obesidade sarcopênica e performance cognitiva, e quando a gente observa aqui que nas pessoas com obesidade sarcopênica, a gente vê aqui que a os dados para performance cognitiva são piores aí, então é um estudo para a gente ficar alerta e para buscar mais estudos maiores aí, mais robustos dessa relação. A gente sabe que existe relação, por exemplo, com exercício físico e performance cognitiva, então a gente pode começar a investigar um pouco mais, né, a obesidade sarcopênica com a performance cognitiva. E falando em nutrição, a gente vai falar sobre os nossos objetivos, né? Existe o objetivo da redução do peso corporal, sim, né? A gente vai tomar muito cuidado com isso para que não exista junto a perda de massa muscular, né? A gente tem que conseguir exatamente o contrário, e é realmente um desafio quando a gente tem um resultado com redução de peso e aumento de massa muscular. A gente vai pensar nesse déficit calórico com carinho, né? Então, o que é proposto é uma redução de 500 a 750 calorias por dia, né? Dependendo do caso, né? Mas pensando no mínimo 1 grama de proteína por quilo de peso, e tentar aumentar a quantidade de proteína. E aqui a gente vê alguns estudos que reforçam estudos anteriores no que diz respeito ao fracionamento das proteínas. A gente sabe que a gente obtém síntese proteica máxima quando a gente fraciona
essa proteína em várias refeições. Não adianta a gente dar proteína numa refeição só e concentrar numa refeição só, porque o organismo não vai ser capaz de absorver, metabolizar e fazer com que haja síntese proteica dentro do organismo, se a gente colocar tudo de uma vez só. Então, o que se propõe para idosos é até 30 gramas de proteína por refeição, para a gente ter síntese proteica máxima. Se a gente ingere mais do que isso, a gente vai desperdiçar essa proteína. Então, o ideal seria fracionar isso ao longo do dia, né? O que é um desafio também para o paciente acima de 60 anos. Além disso, a gente não pode deixar de falar do exercício, né? Associado a mudança na alimentação e a suplementação se necessária. Então, aqui a gente tem uma revisão com 24 artigos, e aí com mulheres, que conclui que a gente, aumentando a atividade física, associando com uma dieta que seja controlada em calorias e atendendo necessidades de ingestão proteica com suplementação, pode ser utilizado, inclusive, para prevenir e para tratar obesidade sarcopênica em mulheres. E um outro dado sobre o ômega 3 também é um estudo transversal, então é um estudo que, mais uma vez, não vai estabelecer nenhuma relação de causa e efeito, mas que pode nos deixar alertas para buscar novas pesquisas mais robustas também, com relação à ingestão de ômega 3. As pessoas foram divididas em quartis, isso foi mais observado em mulheres. O quartil as pessoas que foram colocadas no quartil com maior ingestão de ômega 3 tiveram menos prevalência de obesidade sarcopênica aí. Mas também é um estudo que ainda precisa de mais comprovações aí, de estudos mais robustos, para a gente poder ter mais dados a respeito. Então, como estratégias bem estabelecidas, o que a gente tem? A restrição calórica, e aí vamos respeitar a individualização, a suplementação com proteína, cálcio e vitamina D, o exercício aeróbico associado ao treino de resistência. Vamos falar um pouquinho sobre prática, né, agora, pelo que a gente tem observado no consultório, né? Aqui a gente tem uma alimentação típica de uma pessoa com mais de 60 anos e também de uma pessoa um pouquinho mais velha, com mais de 80 anos. Normalmente, o que a gente tem no café da manhã? É um pãozinho com algum tipo de margarina ou com manteiga, né? O carboidrato normalmente é muito bem aceito. E um cafezinho, no máximo um café com leite, numa quantidade pequena, que a gente observa que eles costumam ingerir. A refeição mais completa normalmente costuma ser o almoço, onde a gente observa a ingestão de verduras e legumes, uma porção de proteína razoável até, e uma porção de carboidrato, né? E no jantar, a preferência dessa população é a ingestão da sopa. E aí, se a gente for observar, como eu falei para vocês, né, o ideal seria que a gente tivesse uma quantidade de proteína que fosse fracionada ao longo do dia, né? Se a gente for observar aqui, a concentração de proteína está no almoço. Ela não é nem maior, né, do que a gente colocou para o fracionamento. Esse almoço não dá desculpa, gente, uma ingestão de proteínas acima, né, de 30 gramas, aí com essa quantidade, né? A gente tem uma proteína de origem vegetal aí como a ervilha, e tem a proteína de origem animal, que é o frango, mas a gente vê que nas outras refeições quase não tem ofertas de proteínas. E essa é a realidade, tá, que a gente encontra na clínica. Eu fiz uma busca aí nos nossos registros, nos nossos prontuários, e é isso que a gente observa mais aí. E como é que a gente melhora, né? Trazendo um pouco mais de proteínas aí para essa população. Então, por exemplo, trazer alguma fonte de proteína a mais para o café da manhã. Então, a gente consegue com, por exemplo, a introdução de um iogurte, de algum outro laticínio, colocar o leite no café também. A gente pode colocar ovo também para aumentar a oferta de proteínas. E se a pessoa optar por comer a sopa, a gente pode oferecer, por exemplo, carne desfiada na sopa, pode oferecer um grelhado junto, ou alguma outra porção de proteínas, ou mesmo um suplemento nessa sopa. Então, é importante a gente pensar nessas alternativas para o nosso paciente. E aí, quando esse paciente ele come um lanche entre as refeições, normalmente esse lanche é uma bolachinha de água e sal. Então, a gente pode tentar mudar um pouquinho essa rotina de alimentação, oferecendo opções no plano alimentar para, por exemplo, manter a ingestão de proteína no café da manhã, no almoço, no jantar, e
colocar alguma oferta também no lanche da tarde. Aí a gente tem 4 vezes oferta de uma boa quantidade de proteína, isso vai aumentar a possibilidade de síntese proteica. Lembrando de deixar um intervalo de 2 horas e meia a 3 entre cada refeição, para que a gente garanta uma melhor síntese proteica também. Então, isso pode ser uma alternativa, né? Agora, como que a gente pode ter resultados satisfatórios, né? A minha área de estudo também é a nutrição comportamental, é a mudança de comportamento, e a gente observa que por mais que a gente se esforce, né, muitas vezes a gente não tem sucesso aí. A gente sabe o que passar para os pacientes, a gente sabe como melhorar a alimentação, como melhorar a oferta de alguns nutrientes que são importantes, mas como melhorar a adesão, né, a essa mudança na alimentação, como melhorar principalmente o vínculo com o profissional. E a gente tem visto que exatamente isso, a melhora do vínculo entre o profissional e o paciente é responsável pela a maior aderência ao tratamento e ao melhor prognóstico também do paciente. Então, vamos ver como é que a gente consegue melhorar esse vínculo com o paciente. Então, vamos criar esse vínculo de uma forma melhor. E é um desafio agora, principalmente que a gente está em tempos de atendimento online e a gente não tem essa proximidade, a gente não tem a chance do olho no olho do paciente, né? A gente tem olho na câmera, muitas vezes, né? E várias distrações aí ao longo desse atendimento. Então, vamos tentar criar estratégias para aumentar esse vínculo. Estabelecendo atenção incondicional, estabelecendo empatia. Eu vou falar um pouco mais sobre empatia no nosso finalzinho, a gente já está chegando ao finalzinho, porque isso faz com que a gente consiga, a gente vê estudos agora, estudando a relação da empatia até com a melhora do paciente, né? A postura, o respeito, desacelerar, porque a gente vê que as pessoas estão mais carentes hoje, estão precisando de mais atenção, estão precisando falar um pouco mais sobre as suas rotinas, né? E sobre suas angústias. Confidencialidade, honestidade, a gente nem precisa falar, mas é bom lembrar, né? E sempre tentar fazer com que o cliente encontre a resposta junto com a gente, com que ele estabeleça suas metas, sempre pensando em metas que sejam atingíveis. Quando a gente fala, por exemplo, uma perda de meio quilo por semana, né? Poderia ser o caso, que seja meio quilo por mês. Vamos respeitar as metas dos pacientes, ver o que é possível para cada um deles. Porque se for possível uma meta um pouquinho menor, a gente pode trabalhar com isso também, né? Então, vamos sempre respeitar para que a meta seja atingida, porque metas impossíveis de serem atingidas são o caminho da frustração, né? E do abandono do tratamento também. Então, sempre prestar atenção, ter atenção incondicional ao nosso paciente, ouvir mais do que falar, né? Evitar qualquer tipo de julgamento e mostrar o seu interesse perguntando com base no que ouviu. Pedir permissão é muito importante. A gente, no começo do atendimento de alguns nutricionistas que eram mais novos, a gente chegou a ouvir de alguns pacientes idosos que como é que uma pessoa tão jovem poderia falar como é que deveria ser a mudança de hábito delas, né? E aí a gente começa pedindo permissão, né, para o paciente na hora de trazer alguns conceitos, de trazer algumas sugestões, né? Ele vai valorizar um pouco mais e vai se sentir importante no contexto também, né? E falando sobre empatia, né, não dá para deixar de falar em mudança comportamental sem citar a empatia, que é a compreensão respeitosa da experiência da outra pessoa, incluindo seus sentimentos, necessidades e desejos, ao se colocar no lugar do nosso paciente. Ver o mundo através dos seus olhos, né? O mundo hoje está carente de empatia e a gente deve reforçar isso. Quanto mais empatia a gente tem, maior vínculo a gente cria e melhor vai ser o prognóstico. E agora a gente já tem até estudo mostrando isso. Isso aqui é um estudo que foi realizado recentemente, publicado em 2019, que avaliou 2 grupos de pacientes com diabetes do tipo 2. Esses 2 grupos de pacientes foram atendidos por 2 grupos diferentes de profissionais da área da saúde. Um dos grupos ele teve treinamento para o tratamento do diabetes, especificamente. O outro grupo teve esse mesmo treinamento e um treinamento específico em empatia. E a gente observou aí melhor acompanhamento, menor taxa de morbidade e mortalidade nos pacientes que foram atendidos pelos profissionais treinados em empatia. Então, isso começa a comprovar, né, um estudo único ainda, um estudo
primário, né? A gente vai ter que ter mais estudos a esse respeito, mas se começa a trazer uma luz na nossa cabeça sobre a nossa forma de atender, né? O como atender. Eu costumo falar que o como comer é tão importante quanto o que comer, e o como atender é tão importante quanto a informação que a gente vai passar, né? Lembrando que comunicação não é o que a gente diz, né? E a gente vai fazer comunicação na área da saúde para o nosso paciente, mas sim o que o outro entende. Então, vamos tentar entender melhor, nos colocar melhor no lugar do nosso paciente, para que a comunicação seja efetiva e para que a gente tenha bons resultados no acompanhamento desse paciente também. Eu queria agradecer mais uma vez, me colocar à disposição para a gente discutir, e muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Empatia não tem efeito colateral, né, Lara? Exatamente. Então, use sem moderação. Bom, a gente tem alguns minutos para dúvidas e para perguntas. Eu já queria fazer uma pergunta para vocês duas. A gente tem um parâmetro, né, de perda de peso de meio quilo, né, por semana, só que isso às vezes é muito complexo, ainda mais no adulto velho, né? O que vocês acham? Qualquer perda é relevante ou a gente precisa, de certa maneira, perseguir metas de redução de peso mais intensivas? Posso começar? Como eu falei, né, a gente tem que trabalhar com metas possíveis, né? E aí, na vida real, nem sempre a gente vai conseguir seguir todas as recomendações, né? Obviamente, a perda de peso vai trazer boas consequências aí, né, para o acompanhamento. A gente vai ter que ter isso como meta, mas as metas são variáveis conforme cada pessoa, conforme o estado nutricional de cada um, né? O grau de obesidade de cada paciente, e principalmente monitorar, né? Se a gente conseguir monitorar essa perda de peso para que a gente consiga efetivamente uma perda de gordura corporal, e aí quando a gente faz esse monitoramento através de medição de composição corporal, fica um pouco mais tranquilo para a gente conseguir monitorar, né? As métricas servem para a gente se basear, né? Mas a gente vai ter que individualizar sempre o tratamento. Então, a gente vai olhar as métricas, mas não vai ficar sempre preso a elas. Eu concordo com você, Lara. Eu acho que vai ter pacientes, Estevam, que nem se beneficia do emagrecimento. Ele vai se beneficiar só de uma intervenção nutricional, melhorar a qualidade da alimentação. Não sei se Lara concorda, né? Em algumas situações a gente vê que não é possível emagrecer, perder peso, né? A condição socioeconômica, a condição do paciente de comorbidades, a própria condição de fragilidade, né? Às vezes chega para nós e a gente vai tentar resgatar um pouco dessa qualidade e não o emagrecimento em si, não focar só na perda de peso, né? Quando a gente fala de perda de peso, mas um paciente mais robusto, que ainda tem uma condição maior de suportar essa perda sem perder tanta massa magra. Então, eu vejo que individualizar é tudo, podendo chegar a não ter indicação de emagrecimento, né? De fato. Doutor Fernando levantou a mão? Também quero fazer uma pergunta. Primeiramente, parabéns a Lara e a Samana, excelentes apresentações. Então, pegando um gancho na pergunta de vocês, na pergunta do Estevam, na resposta de vocês, mas eu queria perguntar para a Lara especificamente. É muito comum na minha prática clínica eu ver uma dieta hipoproteica dos pacientes idosos. Muitos deles obesos, outros não. E eu trabalho muito nessa orientação de aumentar a quantidade de proteína. Ensino para eles a quantidade de proteína em cada alimento e tudo. Mas eu não meço, talvez, igual a nutricionista, né? Então, isso que eu queria saber, como é que os pacientes chegam para você na primeira consulta, se é comum essa dieta hipoproteica, e se apenas a dieta com mais proteína, porque quando eu penso em perda de peso e obesidade, às vezes alguém pode pensar assim, eu quero que ele restringe caloria, né? Restringe alguma coisa. Mas, na verdade, eu vou aumentar a quantidade de proteína e muitas vezes ele vai perder gordura e ganhar massa muscular. Assim, essa é a pergunta, né? Se isso acontece, se é assim mesmo, o que você acha disso? Para a Lara.
Bom, vamos para a parte prática, né? É complicado a gente falar em proteínas, porque as pessoas têm uma ideia errada, né? Os pacientes acabam tendo uma ideia errada quando a gente fala em gramas de proteína por quilo de peso, então a gente acaba nem falando muito nisso, né? A gente dá exemplos, né? Então, por exemplo, para a gente atingir 30 gramas de proteína, se a gente associar, por exemplo, um filé de frango com uma concha de feijão, a gente consegue essas 30 gramas de proteína. Então, a gente acaba trabalhando dessa forma, né? Por refeição, a gente vai colocando quais são os alimentos, né, que são ricos em proteínas e quais são as substituições. Normalmente, a gente nem começa trabalhando com suplementação quando não tem necessidade, né? Com o idoso é mais comum a gente trabalhar com suplementos proteicos, porque eles são mais fáceis da gente inserir no contexto principalmente de café da manhã e de lanches, né? São mais aceitáveis aí, né? E alguns dos idosos, eles vão ter problemas de mastigação também, então a gente acaba colocando suplemento como uma alternativa para isso também, né? Mas a gente observa, sim, mais evolução a princípio, o que mais acontece é uma perda de gordura corporal do que o ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular costuma ser um pouco mais trabalhoso, demora um pouco mais para acontecer e é diretamente relacionado à prática de exercício físico, né? E o exercício aeróbico é um pouco mais fácil de ser feito pelo idoso, porque o mais comum é que eles realizem caminhadas durante a semana. O exercício de resistência, de força, ele é um pouco mais difícil de ser incorporado na rotina, né? Então a gente acaba trabalhando em parceria com educadores físicos também, para poder ter essa orientação e para poder ter esse acompanhamento também, porque senão a gente não vai ter resultado, e não tem mesmo, né? Então a gente consegue perder um pouquinho de peso, a gente consegue esse resultado na perda de peso, mas não consegue o resultado no ganho de massa muscular. Mas a gente sempre trabalha, doutor Fernando, com exemplos práticos e com porções de alimentos, né? Para que fique um pouco mais claro para eles de como colocar isso no plano alimentar. Mas o mais comum é realmente ter uma ingestão de proteínas bem deficiente. Só uma observação para a Lara, né, que aqui em Minas não é biscoito, água e sal que o idoso come à tarde, não. É um pão de queijo, né, um pão de biscoitinho, queijo, né? Então, mas sabe que a quantidade diferença. do pão de proteínas do pão de queijo é pequena, viu? Pois é lamentável. Se fosse rico, nós estávamos feitos. Pois é, né? Aproveitando, Lara, a pergunta aqui da Daniela, como é que você aborda a questão psíquica, né, dos pacientes que têm obesidade, né? E se na tua clínica você tem psicólogos também. Se você vê diferença, né, quando você tem um suporte psicológico ou quando existe uma questão psicológica no tratamento. Assim, a gente tem uma equipe de psicólogos, a gente tem, e agora essa equipe aumentou bastante, né? Do ano passado para cá, a gente teve uma demanda muito grande de atendimento em psicologia, né? Em todas as idades, em todos os casos também, então a gente trabalha em associação, trabalha associado com eles. A diferença é que, assim, a gente atende menos na área de psicologia do que na área de nutrição, porque na nutrição a gente atende praticamente todos os planos de saúde, na psicologia são poucos planos de saúde. Então, essa é a nossa dificuldade. A gente observa que quando o paciente ele passa concomitantemente com a equipe de psicologia e com a nutrição, ele tem resultados muito melhores, né? Porque a gente observa uma tendência, né? Agora, com o isolamento social maior ainda, né? A sintomas depressivos, a sintomas ansiosos também. Inclusive, esse é um dos temas que eu estudo no meu pós-doc. Eu estou estudando associação de padrões alimentares com ansiedade e depressão. Então, é um tema de muito interesse, e por isso o interesse também na equipe de psicologia aqui. Legal. Samana, como é que é o cenário da cirurgia bariátrica para o adulto velho? Muito restrito, né? Eu vejo que o idoso mais jovem, próximo aos 60 anos, ainda é factível, né? Mas com mais limitações, como eu falei, a perda de peso é muito rápida, né? Esse paciente acaba perdendo muita massa magra. Para indicar, realmente, ter uma indicação multidisciplinar, né? Que é o importante para a cirurgia bariátrica. Quanto mais idoso, menos indicações o paciente vai ter, né? De realizar uma cirurgia bariátrica. E o impacto aí na sarcopenia acaba acontecendo. Quando o paciente é mais jovem, você consegue resgatar mais a questão da atividade física mais intensa, a suplementação, né?
a dieta, que vai acabar mudando também, né, a composição da dieta pela própria cirurgia. Então, no idoso, eu não vejo que é uma realidade a cirurgia bariátrica, a não ser, exceto, né, os idosos mais jovens, aí mais próximos de 60 anos e mais robustos, com menos comorbidades. Legal, obrigado. Mandem as dúvidas, temos mais alguns minutos, né, aqui com as nossas palestrantes. Posso fazer mais uma pergunta? Vai lá, Fernando. Então, uma pergunta para cada uma agora. Para a Samana, eu queria ter uma noção, eu sei que você comentou na aula hoje sobre a testosterona mais baixa. Então, assim, na sua prática aí, na mais 60, né, que a maior parte são idosos, né, sendo paciente obeso ou não, se é comum, qual que é a prevalência disso, você costuma tratar os pacientes? Isso para a Samana. Para a Lara, mas se a Samana quiser falar também pode, quando você calcula a quantidade de proteína em 24 horas, se é mais recomendado eu dividir isso em três vezes, por exemplo, para que a quantidade de proteína em cada refeição seja maior, porque eu já li que isso pode ter algum benefício até aumento da testosterona, alguma coisa do tipo. Respondendo sua pergunta, Fernando, a idade média aí dos meus pacientes dá mais 60, né? É uma idade avançada, né? A carteira tem uma predominância de mulheres, então eu devo ter 1 ou 2 pacientes que eu já investiguei deficiência de testosterona, porque a gente investiga nessa faixa etária quando há sintomas. Na verdade, em qualquer situação, né? Deficiência hormonal, você não vai fazer a dosagem de forma sistemática. Então, não é uma prática essa dosagem no idoso, a não ser que ele tenha realmente manifestações, sintomas, né? E como a gente falou, a própria sarcopenia, ela é tão oculta, né? E que é um dos indícios também de queda de testosterona, que a gente acaba menosprezando a dosagem hormonal se o paciente não tem sintomas específicos, né? A questão não sei se eu respondi sua pergunta, mas é isso, então, de forma sistemática, na mais 60, né, o número de pacientes que eu pesquiso é muito baixo, por esses fatores, a idade muito avançada, falta, né, os pacientes não têm queixas associadas muitas vezes, e a questão, né, da predominância do sexo ser muito grande, do sexo feminino. E a questão da distribuição das proteínas, acho que a Lara pode falar muito melhor, mas distribuir é muito melhor, né? Comer uma porção muito rica de proteína não é o ideal. E essa recomendação do dia a dia faz parte também, acho que, da nossa função, né? O nutricionista é extremamente importante. A gente tem que estar alinhado para reforçar com o paciente a cada consulta esses conceitos, né? Que são repassados pelo especialista. Assim, com relação à distribuição das proteínas durante o dia, como eu tinha comentado no slide que eu apresentei para vocês, aquele estudo de 2019, falando sobre se você tem a síntese proteica máxima, né, para a formação, para a recuperação de massa muscular, quando a gente divide pelo menos em 3 refeições. Na prática, o que a gente faz na clínica? A gente divide em mais refeições, porque a gente observa que a aceitação de só 3 refeições mais ricas em proteínas é um pouquinho menor do que se a gente conseguir colocar lanches intermediários que tenham proteínas também. Se a gente vai colocar 30 gramas de proteína no café da manhã, fica difícil para o idoso conseguir ingerir. Mesmo na almoço e no jantar, às vezes a gente no jantar tem mais dificuldade, então o que a gente costuma fazer? A gente coloca no café da manhã uma quantidade de mais ou menos 15, 20 gramas de proteína. Se houver oportunidade, um lanche no meio da manhã, a gente precisa observar qual que é esse intervalo entre o café da manhã e o almoço, né? Se esse intervalo for maior do que 5 horas, a gente consegue fazer um lanche bem, sem atrapalhar a ingestão no almoço. Seguramente um lanche à tarde, que tenha em torno de 20 gramas de proteínas, pelo menos. O jantar, e aí no jantar a gente vai reforçar a proteína, e se houver oportunidade, quando houver oportunidade, a gente pode entrar com uma ceia também. Então a gente pode ter até 6 refeições ao dia, e aí colocar proteínas em todas essas refeições. Mas aí a gente vai adaptar a aceitação de cada paciente. Muitas vezes o volume
aceito não é muito grande. Então, a gente vai lançar mão de colocar esses fracionamentos. E aí, já respondendo a uma próxima pergunta que eu vi no chat, muitas vezes a gente vai usar suplementos ou substitutos de refeição, principalmente nessas refeições intermediárias aí, para a gente entrar com um alimento que seja rico em proteínas também. Lara, a pergunta aqui da Marcele. Marcele é nutricionista, trabalhou com a gente na Mais 60. Na prática, ela vê, às vezes, orientação de pacientes que chegam com cardápios ou com prescrição de perder 20, 30 quilos. Ela vê nisso até um risco, né? Um risco de jogar esse paciente para um grau de fragilidade, né? E perder mais com emagrecimento do que com outras medidas, né? Se você percebe esse tipo de situação, né? E eu também fiquei imaginando a situação do excesso de sucesso, né? Você prescreve uma dieta, de repente o paciente perde peso rápido. Como é que você interpreta isso na clínica? É complicado. Com idosos, a gente não tem tanto essa questão do paciente vir com uma prescrição de perder 20, 30 quilos. Isso acontece mais com adulto jovem, né? Mas acontece também, né? O que a gente costuma fazer normalmente é que normalmente essas prescrições vêm associadas a um limite calórico diário também. Então, a prescrição é de perder, sei lá, 20 quilos e com uma prescrição de dieta de 800 calorias. Mas aí a gente resolve fazendo o exame de calorimetria indireta, e aí a gente mostra, né, o metabolismo de repouso, e aí faixas calóricas aceitáveis aí para que isso não aconteça. E com relação à perda de peso rápida, eu tenho até um quadrinho que eu mostro para os pacientes no consultório, que é um quadrinho baseado naquele estudo que saiu na Obesity em 2016, falando sobre aquele estudo do The Biggest Loser, um reality show onde as pessoas eram acompanhadas e que no começo do processo da perda de peso, as pessoas tinham uma diminuição de massa muscular, tinham diminuição de taxa de metabolismo de repouso, e aí foram acompanhadas 6 anos depois, e aí ao longo desses 6 anos houve um aumento de gordura corporal, obviamente, com reganho de peso, mas em que a taxa metabólica de repouso continuava mais baixa. Então, o que aconteceu aí nesse caso? Né? Uma troca, né? Uma mudança de composição corporal para pior, né? E eu costumo até mostrar um quadrinho com o desenho, né, do corpo humano com essa mudança de composição corporal para desencorajar os pacientes a perderem peso muito rápido, né? Porque é tentador, né? Quando a gente vê uma promessa de perda de peso de 15 quilos em 2 semanas, né? E isso acontece tanto com o indivíduo jovem quanto com o indivíduo idoso também que quer perder peso. Então a gente só vai trazer para a realidade e explicar que esse processo tem que ser um pouco mais demorado, né? E que a gente consegue grandes progressos com pequenas mudanças. Eu sempre falo, pequenas mudanças podem gerar grandes resultados, né? Mas se elas forem mantidas, e a gente só consegue manter se for dentro das nossas possibilidades. Se for muito restritiva a conduta, a gente não consegue manter. Sobre essa pergunta da Marcele, o Estevão, eu até citei lá na minha apresentação que é muito comum para o endocrinologista chegar de outro colega médico essa indicação, né? Te encaminhei porque eu preciso que você passe um remédio, uma medicação, para que esse paciente perca 30 quilos e tem que ser até o final do ano, porque ele tem que fazer uma cirurgia, ou seja, isso tem festa, tem festa, tem cabelo. Mas o mais problemático é quando vem encaminhado do próprio colega, de algum colega, de outro médico, né? Porque o paciente já vem com uma necessidade, né? Ele já vai lá na semana que ela vai resolver. Exatamente, isso acontece, né? Isso eu acho que é muito comum, pelo menos na minha prática clínica. E primeiro tem que desconstruir isso dentro do consultório, eu costumo desconstruir para depois caminhar para o nutricionista já preparado, que não é bem assim, não é 20, 30 quilos de uma vez, né? Pode até ser que tenha algum paciente idoso que tenha indicação de perder 20 quilos, mas quando que ele vai perder, em quanto tempo que ele vai perder, né? Não são todos, então realmente é uma questão que chega no consultório, chega. Eu não sei vocês aí, doutora Isso, Samara. Isso, a Marcela até colocou aqui. Vem mais de médico mesmo, né? Para mim, a obesidade é o maior desafio da medicina. Assim, eu não vejo nenhuma condição crônica que seja tão desafiadora quanto o tratamento da obesidade.
E, felizmente, a gente trabalhando em equipe, né? A nutrição, a psicologia, né? A equipe médica, a gente tem uma chance maior de sucesso, né? De enfrentar esse desafio. Mais uma vez, obrigado, doutora Samana. Obrigado, doutora Lara, pela presença, pelos ensinamentos. Agradeço. Né? Ensinamentos práticos, ensinamentos que a gente vai usar, né? Amanhã nos consultórios. Então, isso é muito valioso para todos nós. Obrigado aí pela equipe da Abbott, né, que está presente, pela equipe da Mais 60 Saúde, que está presente, e aos demais participantes. Nós teremos na semana que vem mais uma edição do CDC, então não percam. Deixa eu ver aqui os universitários para me falar o tema da semana que vem. Semana que vem nós teremos o quê, universitários? Será nosso último encontro, né, do CDC, e falaremos sobre diabetes. Esse tema é quente, hein? Diabetes no idoso. Então, contamos com vocês novamente na semana que vem. Obrigado, Lara. É um prazer conhecê-la. Obrigada, prazer foi meu. Samana, valeu pela parceria mais uma vez. Ótimo, gente. Obrigada. Uma boa noite, fiquem bem. Boa noite a todos.